Oi pessoal, bem-vindos a Tudo mais bom, um vídeo gente? do canal Diário de uma Preparação. Para quem não conhece, meu nome é Aline Granda, eu sou graduanda em nutrição e criei esse canal porque eu tô querendo competir, tô me preparando para isso. E aqui a gente quer mostrar um pouquinho do dia a dia, de como que é uma preparação e também desmistificar algumas coisas, né, passar algumas informações para vocês. Então, com vocês que acompanham ou quem ainda não acompanham, olha aí os vídeos anteriores. Eu sempre trago aqui o Adam, né, meu momô, ninguém melhor do que ele para falar sobre qualquer coisa sobre preparação, porque ele trabalha com isso já há muito tempo, prepara diversos atletas. E o tema de hoje, aliás, eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho também para quem não conhece. Bom, pessoal, então, Momo, obrigado, né? Para quem não me conhece, eu sou Adam Abbas, né? Eu sou farmacêutico, eu sou biólogo, eu sou farmacêutico clínico pós-graduado, né, pelo Hospital Albert Einstein. Eu sou mestre em genética pela Universidade de São Paulo. Minha graduação também foi na Universidade de São Paulo, né? Bom, mas isso não vem ao caso. O mais importante dentro de tudo isso é que eu sou coach. Então, nos últimos anos, né, ao longo aí desde final de 2013, 2014, eu criei a War Team, certo? Adam Abbas Team, com a ideia de trazer um pouco de fisiculturismo, né, só que pautado em ciência. Porque eu sou atleta, né, na verdade eu fui atleta, né, estou pensando em voltar. Mas quando eu iniciei no esporte, a gente não tinha informação de nada, a gente tinha somente revistas, fóruns e relatos underground, e isso levava a gente a cometer vários erros. Então, assim, ao longo da minha carreira eu cometi muitos erros, eu fiz muitas loucuras, eu já usei insulina em jejum, eu já... pois é, coisas bobas, doidas que hoje a gente Que falando... não queremos que vocês façam. Exatamente. A ideia foi justamente tentar criar uma equipe no qual a gente pudesse mostrar que o trabalho duro, uma dieta feliz, né, que permita que você tenha vida social, que você continue, né, fazendo as suas atividades cotidianas, permita que você, além de tudo, seja um atleta de fisiculturismo. Até um tempo as pessoas acreditavam que ser atleta de fisiculturismo era uma coisa surreal, algo como se fosse quase como se fosse uma batalha, os guerreiros. Gente, eu não estou desmerecendo o esforço de ninguém, ao contrário, como eu disse, eu já fui atleta, já fui campeão, tenho ali meus troféus guardados. Só que, de verdade, hoje eu trabalho com uma outra gama de atletas também que realmente mostram que a demanda que eles têm como atletas é muito maior do que de um fisiculturista. E eles conseguem ter vida, então por que nós também não podemos ter, correto? Então dentro desse canal da Momo, a gente está tentando trazer algo que eu já fazia há muitos anos atrás, que era como se fosse um bate-bola, um tira-dúvidas, né? Só que agora com temas específicos. E no caso de hoje nós vamos falar sobre GH. GH. Aquele tão famoso GH. Funciona, não funciona, emagrece, como que é? O que que é? O que é GH? Você sabe o que é GH? Eu sei. Nunca vi nem comi. Eu só ouço falar. Então, espero que vocês acompanhem aí e assistam o vídeo. Tamo junto. Bom, pessoal, então é o seguinte, como a Aline já falou, a gente vai discutir um pouquinho com vocês sobre o que é o GH e o seu uso dentro da performance esportiva. Por que ele tem todo esse mito? As pessoas criam toda uma ideia de que, nossa, se eu usar o GH eu vou ter uma mutação. Vai virar o Mr. Olímpia só porque começou a usar GH. E não é bem assim, tá, gente? Vamos lá. Primeira coisa, do ponto de vista fisiológico, né? Vamos trazer ciência para essa história. GH, o hormônio de crescimento, é um hormônio produzido lá na nossa hipófise, certo? Que tem uma série de funções no nosso organismo, para regular principalmente o crescimento e o desenvolvimento. Além de regular também a secreção de outros hormônios, tá bom? E também manter a nossa glicemia estável em situações de estresse crônico, de inanição, de atividade física muito extenuante, ou seja, qualquer situação onde a nossa glicemia, né, o açúcar no sangue, tende a se reduzir
por conta de alta demanda energética. O que é que o GH faz? Entre as suas funções, ele se liga no seu receptor lá no fígado e ativa uma cascata que a gente chama de glicogenólise, ou seja, a quebra do glicogênio, e também a gliconeogênese, certo? Ou seja, a reprodução da glicose ou alguns intermediários glicolíticos na tentativa de reestabelecer a glicemia. Por quê? Glicemia baixa, quadro de hipoglicemia, situação de choque hipoglicêmico, a pessoa pode vir a óbito. Então, a secreção de GH no nosso organismo, ele tem como função também a manutenção da vida. Porém, né, como eu disse, ele se liga em vários tecidos diferentes. Lá no tecido adiposo, na gordurinha, Pega aqui. né, na gordurinha, eu não tenho. Né? O GH, ao se ligar no seu receptor, ele gera duas respostas. A primeira, ele impede a recaptação de glicose e segundo, ele aumenta a atividade lipolítica, ou seja, a quebra dos triglicerídeos em ácidos graxos mais glicerol. Por quê? Como a gente disse, ele tem por função manutenção da vida, né? Reestabelecendo ali os estoques energéticos. Então ele quebra os estoques de gordura para a geração de energia e impede que a glicose saia da circulação e vá para dentro do tecido, que levaria a uma maior redução ainda da glicemia. Já no tecido muscular, olha que legal, ele é hipertrófico, então ele ativa a cascata de hipertrofia, mas também impede a recaptação de glicose, pelo mesmo mecanismo que a gente discutiu agora. Então aí já vem um pequeno problema, gente. O GH é um hormônio que, além de inibir a recaptação da glicose, ele pode aumentar a glicemia. Então, o mau uso do GH, ou seja, utilizar GH para comer pizza, para poder comer besteira, né, fora de um planejamento dietético que permita essas refeições livres, pode trazer mais malefícios do que benefícios. Entre eles o quê? A diminuição da função pancreática, trazendo aí um quadro de resistência à insulina. Tudo bem? Isso a gente pode verificar com exames, com a dificuldade, às vezes, da pessoa até perder peso mesmo utilizando o GH. Além disso, o uso crônico do GH pode trazer outras consequências. Pode trazer aí desregulação da tireoide, porque o GH ele regula a secreção de outros hormônios, como por exemplo a somatostatina, tudo bem? E a somatostatina, além de inibir a secreção do próprio GH, também inibe a secreção do TSH, que é o hormônio tireoestimulante, certo? Que leva à sinalização e produção de T4 e T3 na glândula tireoide. Por isso que quando a gente fala em GH, é muito difícil a gente não falar também na tireoide, beleza? Tá. Homens e mulheres, eles têm padrões diferentes de produção de GH. Então o homem ele tem um padrão de secreção que a gente chama de pulsátil, ou seja, ao longo do dia os níveis de GH são baixinhos e aumentam em alguns momentos, como por exemplo após o treinamento físico, certo? Durante o sono REM, que é aquele sono profundo. Só que as mulheres possuem um padrão de secreção que a gente chama de constitutivo. Os níveis de GH delas são sempre maiores do que nos homens. Isso certo? É bom ou ruim? Nem bom e nem ruim. A gente tem que entender a fisiologia. No caso, esse aumento da secreção do GH nas mulheres se dá pelo próprio estrogênio, que auxilia na secreção de GH também lá no somatotrófo, ou seja, a célula produtora de GH. Só que isso significa então que mulheres têm um menor percentual de gordura e têm maior muscularidade do que homens? Não. O que demonstra que o processo de hipertrofia e o processo de oxidação de gorduras, né, o metabolismo energético, ele depende muito mais do que somente a sinalização de um hormônio, né? Senão seria muito fácil. Senão seria só tomar GH. E tava tudo certo. Tava tudo certo, não precisaria... Todo mundo estaria gigante e seco. seco, lindo, maravilhoso. Exatamente. Fácil. E na verdade o que pode acontecer é o contrário. O que a gente sabe é que para o GH ele ter, vamos dizer assim, esses efeitos diferenciados, né, na composição corporal, ele deve estar associado principalmente à ação de um andrógeno. Por isso da combinação de GH
com esteroides anabolizantes durante os ciclos. Só que daí tem um problema. Nos homens isso é extremamente potencializado. Mas nas mulheres, como a gente já discutiu nos vídeos anteriores, o uso de esteroides pode trazer consequências não tão muito legais do ponto de vista metabólico, como por exemplo a redução da sensibilidade à insulina. Então você acaba perdendo parte também do efeito do GH. Além disso, né, o uso do GH exógeno também ele é muito, vamos dizer assim, mal compreendido, vamos dizer. Porque assim, o GH exógeno ele vem, né, liofilizado, né, na formato de pozinho, você tem que reconstituí-lo e ele tem que ficar armazenado em refrigeração. Sempre depois de reconstituído ele deve ser refrigerado, não pode ficar fora da geladeira, a menos que sejam aqueles GHs de caneta. E mesmo assim, a gente tem que tomar um certo cuidado porque a gente vive num país tropical, onde faz 35 graus fácil, né? Aí que vem. Do ponto de vista, então, de farmacocinética do medicamento, né, do GH, a gente sabe que existem diferenças quanto à via de administração. Então, a forma mais comum de administrar GH nesses protocolos estéticos, até muitos médicos prescrevem, é o uso do GH subcutâneo antes de dormir. Só que olha lá, antes de dormir, né, você vai aplicar o GH, ele vai ter o seu pico, né, depois de um certo período, só que isso pode culminar com o pico que seria natural. Então você inibiria a sua própria produção por feedback. Isso não é lá muito legal, né? Na verdade, esse tipo de protocolo é aquele que se faz em terapias de reposição, quando a pessoa realmente já se encontra em somatopausa. Agora, do ponto de vista de performance, aplicar o GH ou longe dos picos, né? Ou ainda em momentos onde é interessante você ter um picão de GH. Picão, certo? Pode ser uma boa alternativa. Por quê? O que acontece? Gente, administrações subcutâneas, elas levam mais tempo para liberar o medicamento do sítio de administração para circulação e ele se distribuir no nosso organismo. Aliás, quem puder, né, depois vai sair uma aula só sobre introdução à farmacologia pela Universidade Maromba. A Aline vai colocar aqui para vocês o link. Se inscrevam, tá? Porque vocês vão aprender muita coisa legal sobre esse assunto e vários outros. Uma dúvida que as pessoas têm sobre GH, porque já me falaram antigamente e eu acredito que muita gente ainda acredite nisso. Aliás, duas. Só pode aplicar do lado do umbigo, né? E a outra coisa é, tem que esperar 2 horas para poder comer, se alimentar, depois de aplicar o GH. Não, vamos lá então. Primeira coisa, voltando um pouquinho nisso. A questão de aplicar do lado do umbigo é pela facilidade de fazer a aplicação subcutânea, né? Porque geralmente essa pele aqui do lado, ela é uma pelinha um pouquinho mais grossa, né? Gordurinha? Eu não tenho. Eu também não. Ó. Na barriga não. Enfim. Então facilita a administração por parte do paciente. Mas só que na verdade uma aplicação subcutânea ela pode ser feita em qualquer local onde você consiga puxar uma prega. Então, por exemplo, bebês, a gente faz a administração subcutânea na região do tríceps, dá para fazer na coxa, ou seja, isso é o mais trivial, né? Porém, né, o que a gente sabe? Que as administrações subcutâneas, elas também levam a uma maior perda do GH por dose. Então tem estudos, né, eu até mostro isso em aula, quando eu estou dando aula de pós, que mostram que quando você administra a mesma dose de GH por quilo de forma subcutânea e de forma intramuscular, a concentração atingida com a mesma dose é quase que o dobro quando aplicado intramuscular. Então suponha que você está utilizando 2 UIs, né, e aplica ele subcutâneo, tá? E compara se você aplicasse ele intramuscular. Seria a mesma coisa que você estivesse jogando um UI no lixo. E aí vem... GH é barato, né? E GH é barato, né? Então, só que aí que vem a questão. Mesmo que dessa maneira você tenha perdas, você também tem um maior tempo de ação do GH circulante. Ele leva mais tempo até atingir o pico plasmático e também demora um pouquinho mais para poder ser eliminado. Então, mais tempo circulante, mais ação farmacológica. Por isso que, dependendo da fase de uma preparação, às vezes
É mais válido você fazer a administração subcutânea, mesmo que você tenha perdas, certo? Porque você vai ter maior tempo de ação do GH, ou fazer intramuscular, geralmente quem usa GH usa quantidades suprafisiológicas, em momentos onde você teria uma maior janela anabólica, como por exemplo pré-treino ou pós-treino. Então existem algumas formas, né, alguns protocolos underground, onde você faz o GH intramuscular ou pré ou pós, tirando o maior proveito da concentração plasmática mais elevada. E a questão de comer. E a questão de comer. Isso, gente, é um erro, né, que as pessoas têm por não interpretarem de forma correta a fisiologia. Então vamos lá. Como eu disse para vocês, o GH ele regula a secreção de vários outros hormônios, né? E esses outros hormônios também regulam o GH, num sistema de feedback, tá? O que acontece? Lembra que a gente falou que fisiologicamente o GH ele tem como função reestabelecer a glicemia quando ela está muito baixa? Beleza. Só que imagina que você fica com o GH ali circulante, circulante, circulante de forma indefinida. Você nunca mais captaria substrato para dentro da célula. Daí, na verdade, a célula morreria porque ela gastaria toda a reserva energética que ela tem lá dentro. Proteína, carboidrato, gordura, não importa. Então, o que acontece? Num determinado momento, quando a glicemia já está subindo novamente, a gente vai ter concomitantemente a formação de dois outros hormônios. Um que é subproduto do próprio GH, que é o IGF-1 produzido lá no fígado, certo? E o segundo é a insulina, que tende a ser liberada devido a esse aumento na glicemia. Tudo bem? Ambos, eles fazem um feedback lá no hipotálamo, secretando um hormônio chamado somatoestatina. E a somatoestatina, na hipófise, inibe a produção e secreção de GH, cessando a sua ação. Só que daí vem a questão. O GH exógeno, aquele que você aplica, né? Ele vai estar sob regulação da somatostatina? Não, porque a somatostatina atua direto na sua produção. Agora, se você já está usando de fora, foda-se. Antigamente se tinha esse medo, por quê? Porque se achava que se você desse um pico de insulina, se você se alimentasse, você perderia a ação farmacológica do GH. E a gente sabe que não, né, gente? Na verdade, fisiculturistas de alto nível, eles fazem o uso concomitante e sinérgico de GH exógeno mais insulina exógena. Então, se um cortasse o efeito do outro, ao invés do cara ficar monstro, ele ficaria frango. Correto? Até porque qual que é o tempo de meia-vida? É os mais diversos. Então, assim, depende do preparado. Se a gente pegar um GH Saizen, por exemplo, que é um GH de alto nível, ele leva em média 2 horas e meia, 3 horas... Não, mais, um pouquinho mais. Média de 4 horas para atingir a concentração plasmática máxima depois da administração subcutânea. E a meia-vida, ou seja, o tempo para poder atingir, para metade da concentração plasmática máxima cair pela metade, né? Na verdade, o tempo para a concentração plasmática máxima cair pela metade, né, é em torno de 2 horas e meia, né? Então, se você pensar que a cada 2 horas e meia vai caindo pela metade, vamos supor valores arbitrários. 10. Sua concentração máxima é 10. Depois de 2 horas e meia, 5. Depois de mais 2 horas e meia, 2,5. Não sei se dá para ver meus dedos aqui. Depois de mais 2 horas e meia, 1,25. Ou seja, a quantidade, né, já é praticamente mínima, já perdeu o seu efeito farmacológico. Tá bom? Então, assim, gente, com relação a protocolos, né, de GH, homens e mulheres, tem poucas diferenças, né? O que a gente sabe é que o uso de GH isolado, principalmente pelas mulheres, né, que não têm aí níveis de androgênicos circulantes elevados naturalmente, texto baixinha, é jogar dinheiro fora, porque 90% da ação dele acaba sendo perdida por conta da falta de estimulação. Mas aí a gente entraria em... Só uma observação, não estamos falando para você que vai usar apenas GH, para você usar GH com testosterona. Nem outro esteroide. Nem mais nada, só estamos informando que se você vai usar apenas o GH, não use, porque você vai gastar dinheiro.
assim, como a Aline falou, né, nosso intuito é educativo. Eu posso mostrar para vocês depois artigos que mostram como o GH ele atua em sinergia com a testosterona e os andrógenos para aumentar a hipertrofia, né? Então, assim, dentro do campo de medicina esportiva, farmacologia e alta performance, a gente tem estudos que mostram realmente como seriam as possíveis vias e mecanismos de ação destes medicamentos que são utilizados como enhancers, né? Aumentadores de performance, ok? Então, bom, pessoal, eu acho que era isso, né, pra gente falar sobre GH. Se alguém ficou aí com alguma dúvida sobre o tema, sobre GH, deixa aqui nos comentários ou manda lá no Instagram também, que a gente depois vem aqui responder. A gente vai deixar uma caixinha de perguntas lá e vamos responder umas 10 perguntas aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Obrigada mais uma vez ao Momô, porque vocês não sabem a dificuldade que é arrumar 15 minutinhos do dia dele para gravar vídeo aqui. Então valorizem esse tempo que ele tirou. Deixem o seu like, comentário, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos, porque a informação boa tem que ser compartilhada. E segue nós lá no Instagram também, tá bom? É isso aí. Tamo junto, gente. Abraço. Valeu, gente.